De volta, quarto bloco com o programa Justiça em Ação. Bom, nesse bloco nós estamos recebendo o doutor Diego Sá, que mais uma vez disponibilizando o seu tempo, doutor Diego, para responder, tirar as dúvidas do telespectador. Doutor Diego, que está aqui como profissional competente, e eu tenho certeza que você que está em casa vai se identificar com as dúvidas tiradas pelo doutor Diego, que vai ser um quadro muito interessante, porque o telespectador vai utilizar nossa rede social, o Facebook, e fazer perguntas bem interessantes. Doutor Diego, obrigado pela presença. Eu que agradeço, Fidelix, mais uma vez estar aqui no seu programa. É sempre um prazer estar aqui, podendo colaborar com você, com o seu programa e com os telespectadores, a fim de tirar as dúvidas do dia a dia. Bacana. Vamos à primeira pergunta, a primeira dúvida do telespectador via Facebook. E aí eu quero lembrar da importância do Facebook para que você possa estar interagindo. Olha, estamos vendo a primeira pergunta. Doutor, é o Derek Barros. Doutor, em um dos apartamentos do meu prédio funciona um estúdio de gravação. Em função disso, o barulho é muito alto e diariamente há um movimento intenso de músicos no hall do edifício. Isso é permitido, doutor Diego? Fidelix, o artigo 1336, inciso 4 do Código Civil, ele é bem claro quando diz que o proprietário da unidade, ele tem que dar a destinação da edificação. Então, no caso, pela pergunta, dá-se a entender que seria um condomínio residencial. Sim. Portanto, não poderia haver qualquer tipo de atividade comercial neste condomínio. Portanto, isso não poderia estar acontecendo no seu condomínio, porque é um condomínio residencial. Então, a destinação dada a esse imóvel é a destinação de moradia, de residência. Portanto, ele não pode, dessa forma, o seu vizinho não pode agir explorando a atividade comercial, no caso, explorando o estúdio de música. Perfeito. É interessante porque é uma situação do dia a dia. É uma situação que, de repente, você está aqui no seu sossego, do seu lar, e aí vem uma barulheira e ele diz, não, mas é um estúdio e tal. Doutor Diego acaba de falar que tem que se atentar ao objetivo do prédio, se ali é para morar, tem que ser tratado como tal, né? Bom, vamos à mais uma pergunta do telespectador via Facebook. Temos mais uma pergunta, doutor. Quando o casamento chega ao fim sem separação, quais os bens deverão ser partilhados? Olha, a Dailane Ferreira. A Dailane Ferreira pergunta, quando o casamento chega ao fim por separação, quais os bens deverão ser partilhados, doutor Diego? Fidelix, o casamento, quando ele chega ao fim por separação, essa resposta depende muito do regime do casamento. Perfeito. Né? Então, em regra, o regime praticado é o regime de comunhão parcial de bens. Né? Então, caso seja o regime de comunhão parcial de bens, os bens devem ser partilhados em cotas iguais, 50% para um cônjuge, 50% para o outro cônjuge. Então, essa resposta depende muito de saber qual o regime de bens praticados no casamento. Vai de cada casal. O casal que tem que identificar qual foi o sistema, como foi que eles casaram, assinaram, porque eu digo que é um contrato, né? Eles assinaram ali o contrato, então que tem que ser analisado, né? Qual o regime que você casou, não é isso? Exatamente. E aí depois entender como é que funciona. Perfeito. Vamos a mais uma pergunta do telespectador via Facebook. Coloca na tela aí, produção, para que a gente possa tirar as dúvidas. É o nosso amigo Juan Davidson, que acessou a página do Facebook e assim como o Juan fez, você também em casa pode fazer, viu? Entre em contato via Facebook, curta a nossa página, mande a sua pergunta e ele pergunta o seguinte: quando o pai se recusa a registrar o filho, o que fazer, doutor Diego? Fidelix, não existe óbice em relação a isso quando o pai se recusa a registrar o filho. A mãe, ela pode, de acordo com a lei 8.560/92, ela pode registrar o filho de forma unilateral. É claro que a criança ela tem o direito de saber quem é o pai, né? Então, depois que a mãe ela vai e registra o filho de forma unilateral, ela pode
indicar o nome e o endereço do suposto pai e ele será intimado para se manifestar acerca da paternidade. Caso ele não venha se manifestar, a mãe, representando o menor, poderá ingressar com uma ação de investigação de paternidade para aí sim se concluir pela paternidade ou não daquele suposto pai, né, que ela aponta desde o início, quando do registro da criança. Perfeito, perfeito. A participação do telespectador via Facebook, aqui com o doutor Diego Sá respondendo e tirando as dúvidas. Vamos a mais uma pergunta do telespectador. Vamos ao Rabelo Júnior. Olha, tem uma pergunta interessante. Mais uma vez lembrando, doutor, um pai separado que paga pensão para o filho pode exigir que a mãe ajude no pagamento quando os dois têm renda? Ou seja, separou, os dois têm renda e aí só o pai está pagando ali a pensão. Ele quer saber, eu posso também dividir o pagamento dessa pensão com a mãe, já que os dois trabalham? Fidelix, o que acontece é o seguinte, o artigo 1703 do Código Civil, ele é claro em relação à obrigação dos pais de manutenção dos filhos. O fato de o pai ele pagar a pensão, isso não desonera a mãe de manter. Né? Claro, isso tudo observando a capacidade financeira das partes. Então, no caso da pergunta do nosso telespectador, o pai ele é obrigado a manter, mas a mãe também, dentro das suas possibilidades, ela tem as suas responsabilidades e deve, sim, ajudar o pai na manutenção do seu filho. Perfeito. Bom, e se você que está em casa quiser participar junto conosco, é só curtir a nossa fanpage no Facebook, Justiça em Ação. Não tem o programa antes. Inclusive, tem até uma página aí que é Programa Justiça em Ação. Não é a nossa página, não é o nosso canal oficial. O nosso é apenas Justiça em Ação. Tem mais uma participação do telespectador, é a Patrícia de Paula. Olha só, tem mais uma dúvida da Patrícia de Paula. Ela diz que tem 4 filhos com o ex-marido e ele paga a pensão. Quero saber o valor da pensão alimentícia fixada no início da ação de anulação de casamento poderá ser alterado quando o processo tramita. Enquanto o processo estiver tramitando, doutor, ela pode alterar aquele valor inicialmente acordado? Sem dúvida nenhuma, Fidelix. A qualquer momento do processo, esse valor de alimentos provisórios ele pode ser revisto. Sim. É um valor provisório fixado naquele momento, mas se, por exemplo, a capacidade financeira de uma das partes se alterar, sim, pode ser sim revista esse valor de pensão alimentícia a qualquer momento no processo. Então, qualquer momento que estiver tramitando pode ser alterado. Exatamente. Né? Isso está previsto na lei de alimentos, né? E que deixa bem claro que esse pedido ele vem sendo discutido no processo, mas em apenso. Então, a questão de fixação dos alimentos, seja para reduzir, seja para majorar, ou seja para desonerar, ela vai ser discutida no processo, mas em apenso. Ou seja, em um processo que corre junto com o processo de alimentos, do pedido de alimentos. Um pedido em apenso, a parte desse processo de alimentos. Bom, queria pedir à produção, que eu tenho aqui uma pergunta muito interessante que está no Facebook sobre demissão por justa causa, né? Demissão por justa causa, e aí é interessante que a gente possa analisar essa situação, porque tem muita gente em casa que tem essa dúvida, né? Que tem tem aí, produção? Vamos lá, então, tem mais uma pergunta via Facebook do Gabriel Oliveira. Doutor, ocorre uma demissão por justa causa, a pessoa demitida terá direito a férias proporcionais? Né? Quando ocorre essa situação, doutor? Na verdade doutor, deixa eu ler novamente, quando ocorre uma demissão por justa causa, no caso dele, a pessoa demitida terá direito a férias proporcionais? Fidelix, quando a pessoa ela é dispensada por justa causa, ela não terá direito às férias proporcionais. Isso está sumulado na súmula 171 do Tribunal Superior do Trabalho. Então, você foi dispensado, demitido por justa causa, você não terá direito às férias proporcionais. Perfeito, perfeito. Bom, rapaz, quando o bate-papo é interessante, o tempo passa rápido, né?
12 minutos aí se encerrando de uma entrevista muito bacana. Doutor Diego, eu quero aproveitar que estamos aqui no estúdio, quero, entre aspas, lhe colocar contra a parede e lhe fazer um convite. Próximo sábado, se o senhor tiver disponibilidade, claro, no seu tempo, eu gostaria de contar com o senhor mais uma vez aqui. E eu gostei da dinâmica da entrevista, do Tira Dúvida, Facebook, e na próximo sábado, se o senhor assim permitir, teremos também vídeo, assuntos gerais. E aí eu queria fazer o convite. Próximo sábado, dependendo da sua agenda, eu acho que o senhor vai analisar, que o senhor também é presidente da CAAMA, da Caixa de Assistência da OAB, mas de acordo com a sua agenda, o senhor pode confirmar posteriormente a sua presença no próximo sábado aqui? Sem dúvida, Fidelix. Eu vou fazer... será um prazer, né, enorme estar participando novamente do seu programa, podendo trazer informações e esclarecimentos, tanto para o mundo jurídico, sim, como para a população. E eu vou fazer um esforço muito grande para estar aqui no próximo sábado com você. Bacana. Quero agradecer ao Dr. Diego Sá, que é advogado e também está como presidente da CAAMA, da Caixa de Assistência da OAB. Realmente abrilhantou muito o programa de hoje. Bom, hoje o Justiça em Ação fica por aqui. Sábado que vem estaremos de volta com mais assuntos jurídicos, com mais tira dúvidas para você, telespectador. Muito obrigado pela audiência. Até sábado que vem. Valeu. Bacana.